pedra natal. Itabira, pedra luzente, candeia seca, pedra empinada, sono em decúbito, pedra pontuda, tempo e desgaste, pedra falante, sem confidência, pedra pesante, paina de ferro, por toda a vida, vida vivida, pedra, mais nada. Carlos Drummond de Andrade. Olá pessoal, eu sou o Lucas Limberti e esse é o Literatura Fora da Escola. Hoje nós estamos num lugar especial. Nós estamos na entrada da cidade de Itabira, aqui em Minas Gerais, que é a cidade onde nasceu Carlos Drummond de Andrade. Vamos fazer uma sequência de vídeos falando desse que é um dos maiores poetas do Brasil, do modernismo. A literatura fora da escola é a literatura que sai da sala de aula e vai para a sala da vida. Pessoal, nós estamos num espaço muito legal, muito bacana, que é a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, aqui em Itabira, na cidade onde ele nasceu, em Minas Gerais. Vamos falar um pouco desse autor. Ao fundo vocês vão perceber que eu estou na casa dele, com uma exposição permanente de uma pintora, Yara Tupinambá, que pintou uma sequência de quadros baseado no poema A Mesa, do livro Claro Enigma. A mesa. E não gostavas de festa, ó velho, que festa grande hoje te faria a gente. E teus filhos que não bebem, e o que gosta de beber, em torno da mesa larga, largavam as tristes dietas, esqueciam seus fricotes, e tudo era farra honesta, acabando em confidência. Ai, velho, ouviria coisas de arrepiar teus 90. Bom, Carlos Drummond de Andrade nasce em 1902, aqui em Itabira, e vai figurar aí como um dos principais expoentes da literatura modernista, tá certo? Da segunda geração, aquela que começa a partir de 1930, a geração de consolidação. Então, vir para cá, escutar as histórias, é muito interessante conhecer a vida desse poeta, né? que fez um percurso na sua poesia que rememora, né? Memorialista. Então você tem várias poesias sobre a infância, né? Você tem um conjunto de 45 poemas só sobre essa casa aqui que a gente está, que é muito bacana. Então você conhece um pouco a vida do Drummond por intermédio das poesias, né? Então ele era filho de fazendeiros, né? Fazia parte daquela coisa da família e tradição mineira, né? O pai dele tinha fazendas, nós visitamos a fazenda também, bem bacana que tem aqui. Então, alguns poemas que vão mostrando essa relação dele com o passado, com a infância, enfim. Muito novo, muito jovem, ele foi estudar em Belo Horizonte junto com a família, né? Aliás, tem algumas questões biográficas interessantes. Ele tinha vários irmãos, muitos deles morreram muito cedo. A doença de 7 dias, você, por não esterilizar a tesoura, né? Cortava o cordão umbilical e os irmãos morriam. Tem um poema triste, mostrando essa realidade. Ele, no fim das contas, acaba sendo um sobrevivente de tudo isso. Depois vai estudar em Belo Horizonte, né? E tem umas passagens interessantes da vida dele. Muito novo, ele foi expulso, né, num colégio tradicional, né? Acaba não se formando no ensino médio por insubordinação mental ao professor de português. Então, coisas interessantes. Depois ele estava morando na casa dos pais e casou muito novo, né? E foi estudar, precisava fazer faculdade, todo mundo estava estudando, ele foi fazer faculdade de farmácia, né? Fez faculdade de farmácia em Belo Horizonte e se formou, acabou não exercendo, mas nesse momento ele começa então a trabalhar funda, né? Em pequenos jornais, vai para grandes jornais depois disso tudo e inicia, digamos assim, essa carreira de jornalista, funda uma revista, né, junto ao Modernismo Mineiro, a revista A Revista, e depois conhece, em função desse trabalho de crônicas, né, ele vai conhecer Gustavo Capanema e vai para o Rio de Janeiro trabalhar no Ministério da Educação e da Saúde. Então é muito interessante que esse caminho que Drummond faz até chegar ao Rio de Janeiro aparece na poesia dele. Então esse processo, né,
de ser depois um grande cronista, no fim das contas, no Rio de Janeiro, publicando crônicas, né, 3 vezes por semana. Na verdade, ele se torna um grande poeta muito pela consagração da poesia, né? E a poesia que tem todo essa característica modernista, né? Então você vai ver a questão do verso livre, você tem os retratos daquilo que ele vê, como se estivesse conversando com a gente, uma profundidade poética, né, muito intensa, uma experiência de leitura muito transformadora, né? Depois, claro, ele vai para a fase política dele, então na fase ideológica, depois de publicar Brejo das Almas, alguma poesia, ele vem com O Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, que são livros completamente políticos, de um homem que entende a transformação da sociedade por intermédio da conscientização política, de um olhar para a divisão da renda, né? Então ele vai criticar de alguma maneira o capital, poemas com uma força política muito grande, né? Então você tem, né, a metáfora da revolução, a flor feia, né, que rompe o asfalto, vários poemas onde ele critica a sociedade, a má distribuição de renda, enfim, a falta de conscientização política das pessoas no que diz respeito ao capital, a guerra, né? No fim das contas, um mundo dividido aí, né? Em pessoas que queriam soluções e outras pessoas que queriam poder, né? E ele se coloca do lado das pessoas que queriam soluções para tudo isso, né? Adota o Rio de Janeiro como um espaço primordial da sua poesia, sem nunca deixando de trazer Itabira, né? Ele fala lá no Confidência de Itabira, Itabira é um retrato na parede, mas como dói, uma perspectiva saudosista que é trabalhada com uma lógica de não pertencimento, mas acabou que a vida dele foi levando ele para o Rio de Janeiro, casou muito cedo, foi trabalhar, e claro, se destacou aí, é sem dúvida Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas do século XX, tá certo? E até hoje, né? O brasileiro que não conhecer Carlos Drummond de Andrade, o anjo torto, né? Quando nasci, um anjo torto disse: vai, Carlos, ser goste na vida, né? Então, entender a força dessa poesia, né? Que depois passa por uma fase, depois da fase política, vem por uma fase metafísica, discutindo as questões existenciais, fala de amor também como ninguém, não podia deixar de falar, né? Além da terra, além do céu, no trampolim do sem fim das estrelas, né? O verbo pluriamor, pluriamar, razão de ser, de viver. Então, quer dizer, como todo grande poeta também falou de amor, e as pessoas lembram muito do Carlos Drummond de Andrade, dessa força política, mas também, claro, falou de amor, tá certo? Então, Carlos Drummond de Andrade, diretamente aqui de Itabira. Estamos na casa de Carlos Drummond de Andrade aqui, e nós vamos ler um primeiro poema que ele faz de uma série de 45 poemas para casa. É muito interessante que a gente conhece a casa por intermédio dos poemas dele. Olha só, então, o poema Casa. Há de dar para a câmera, de poder a poder, no flanco, a matriz, de poder a poder, ter vista para a serra, de poder a poder, sacadas e sacadas. Comandando a paisagem, há de ter 10 quartos, de portas sempre abertas, ao olho e pisar do chefe. Areia fina lavada na sala de visitas, alcova no fundo sufocando o segredo de cartas e baús enferrujados. Terá um pátio, quase espanhol vazio, pedrento, fotografando o silêncio do sol sobre a laje, da família sobre o tempo. Forno estufado, fogão de muita fumaça e renda de picumã nos barrotes. Galinheiro comprido, a sombra de muro úmido, quintal erguido, em rampa suave, flores convertidas em hortaliça. E chão ofertado ao corpo que adore conviver, com formigas, desenterrar minhocas, ler revista e nuvem. Quintal terminando em pasto infinito, onde um cavalo espera o dia seguinte e o bambual receba telex do vento. Há de ter tudo isso, mais o quarto de lenha, mais o quarto de arreios, mais a estrebaria, mais o chefe apiar e montar na maior comodidade. Há de ser por fora, azul, 1911. Do contrário, não é a casa. Carlos Drummond de Andrade.
Estamos aqui em Itabira, fazendo uma visita aqui num espaço muito bacana, que é um espaço primordial da poesia dele, que é a fazenda onde ele viveu na infância. Então, obviamente que essa fazenda vai aparecer em muitas das suas obras. Inclusive tem uma estátua bem legal aqui, que é uma estátua dele, criança, né? Tem até algumas fotos que ele aparece com essa roupinha, né? Então é uma fazenda onde ele vinha passar as férias, aquela coisa, depois que ele mudou para Belo Horizonte, depois que ele mudou até para o Rio de Janeiro, mas claro, onde ele foi criado. Inclusive ele cita essa fazenda, né, no poema Confidência do Itabirano, né? Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. O espaço da infância é muito importante na poesia dele, marca um período, tá certo? E esse período, aqui, o Carlinhos Drummond, esse período vai ser importante, tá? Né? Ele rememora um espaço tradicional, né, dos poetas, da poesia, que é olhar para a infância e ter na infância essa inspiração poética, né? Então ele lembra do pai a cavalo, lembra do espaço, digamos, aqui de Minas Gerais, de Itabira, lembra das leituras, então lendo Robinson Crusoe, e aqui nessa fazenda, Fazenda do Pontal. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cosendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Infância. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, diretamente aqui de Itabira, Minas Gerais. Então acompanhe nossos vídeos, né? Literatura Fora da Escola. Procure nossa página, nossas páginas, nossas redes sociais e até a próxima.